Os tiques, eles podem ser, como eu falei lá no princípio, divididos em tiques simples ou complexos e motores e vocais, né? Então, é importante conhecer as diferenças entre todos eles, porque para fazer um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de tique transitório ou motor ou vocal crônico, diferencia qual é o tipo de tique que a pessoa tem, né? Por exemplo, os tiques vocais nos transtornos transitórios são muito raros, né? Então, os tiques vocais e os complexos são comuns em determinada fase dessa transição de tique transitório para o crônico para a síndrome de Tourette. Eu vi que tem gente perguntando aqui sobre o TDAH. Gente, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que está encostando ali em quase tudo. Quase tudo que há de literatura sobre os tiques, sobre transtorno ou síndrome de Tourette, por exemplo, fala de TDAH. Tem alguns artigos que falam, inclusive, que eles têm a mesma base genética, né? Alguns falam, outros vão lá e refutam, falseiam, enfim. Mas tem muita coisa falando, em geral, acho que quase 50% dos casos, se eu não me engano, não sei se é 48 e alguma coisa, das pessoas que têm síndrome de Tourette, ou têm tiques transitórios ou tiques motores crônicos, tem TDAH também, né? Então, assim, se você tem um filho TDAH, fica atento com tique. Se você trabalha com diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TDAH também é uma comorbidade muito comum, né? E aí o tique pode estar envolvido, né? Então, tudo isso tem que ficar atento. O toque também pode estar presente no TEA e pode estar presente no TDAH, tá? Então, não são excludentes. Os tiques, eles afetam 1% da população. Síndrome de Tourette, né, gente? Tiques, a gente encontra na literatura relatos de que 20% das crianças pequenas podem apresentar algum tipo de tique transitório. Transitório a gente considera tique simples, pelo menos até 3 meses, tá? É só tique simples. De 3 a 6% das crianças tem tiques crônicos, que é de mais de 3 meses, mais menos que 1 ano, tá? A apresentação aí dos tiques com mais de 3 meses, menos que 1 ano, a gente chama de crônico. E 1% com síndrome de Tourette, que seria a manifestação de tiques motores simples e complexos mais de 1 ano, tá? A gente percebe diferenças conceituais entre estereotipia e tique, por exemplo. O tique pode ser considerado uma estereotipia, eles não diferenciam exatamente. Quando você vai ler sobre tique, sobre tiques motores, sobre tiques vocais crônicos, sobre síndrome de Tourette, eles não descartam o transtorno do espectro autista. Pelo contrário, eles falam que pessoas dentro do espectro podem ter tiques, né? Então, assim, é uma questão muito mais conceitual do que outra coisa, né? Então, o que é importante para você que faz a avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista? Avaliar a comunicação social, que é o critério universal, que precisa estar as 3 esferas ali: reciprocidade socioemocional, déficits em comportamentos comunicativos não verbais e desenvolvimento, manutenção e entendimento das relações, precisa estar alterado. Numa pessoa com transtorno de tique transitório, crônico ou Tourette, ela pode até ter um afastamento social, porque os movimentos são estranhos, principalmente se ele tiver, por exemplo, alguma questão relacionada à forma como esses tiques se apresentam, né? A gente tem os tiques mais complexos que envolvem questões vocais de falar palavrões, né? Falar conteúdo blasfemo, por exemplo, ou de tiques complexos, uma pessoa que abaixa, levanta, pula, levanta o ombro, mexe a cabeça e fica muito estranho. Então pode haver um afastamento social por conta disso. Mas afastamento social é muito diferente de déficit na comunicação social. Então é importante sempre lembrar que a avaliação realizada por uma equipe multidisciplinar especializada, incluindo o médico especialista, é
o caminho correto para fazer esse diagnóstico diferencial.